E aí, pessoal? Vamos falar um pouco a respeito do registro de candidatura, mas vamos falar um pouco a respeito do registro de candidatura que é feito de forma individual para cada candidato. Então, funciona dessa forma. Se o pedido não for feito tempestivamente no dia 15 de agosto do ano eleitoral até às 19 horas, o partido ou coligação poderá fazê-lo perante a Justiça Eleitoral no máximo até 2 dias seguintes à publicação da lista dos candidatos, por meio do que a gente chama de RRCI, o Requerimento de Registro de Candidatura Individual. Então, como funciona? Normalmente o registro de candidatura é feito naquela lista múltipla, constando a chapa toda, todos os candidatos, entregue à Justiça Eleitoral, e aí a Justiça Eleitoral avalia de uma forma, avalia todos os candidatos, eles estão devidamente registrados. Mas vamos supor que o advogado perca o prazo de entrega dessa lista no dia 15 de agosto às 19 horas. O que acontece? Ele vai poder fazer o protocolo do registro de forma individual, ou seja, um candidato de cada vez. E aí, obviamente, né, essa hipótese vai causar o transtorno de lidar com vários pedidos em separado, tendo que protocolar um de cada vez. E aí a gente corre o risco, evidentemente, de, como você precisa juntar um documento para cada candidato, separar todos os protocolos em pastas diferentes, há um risco maior de você cometer alguns erros, algumas falhas, até erros materiais, alguns pequenos erros que podem acabar atrapalhando o andamento do registro. Mas aí vale lembrar que o registro de candidatura consiste numa possibilidade de, frente às eventuais falhas e esquecimentos quando do registro regular, do registro na lista múltipla de todos os candidatos, sanar também alguns erros, priorizando assim o direito à maior participação nas eleições. Ou seja, a Justiça Eleitoral tem que olhar com uma certa razoabilidade esse momento do registro, sabendo que um eventual erro material, alguma pequena falha, não pode ocasionar um cerceamento daquele direito político. Ou seja, o candidato deve poder concorrer às eleições se ele corrigir essas pequenas falhas. Seria muito inflexível da parte da Justiça Eleitoral se alguns pequenos erros acabassem ocasionando o cancelamento do registro e aí o candidato ter que esperar só daqui a 4 anos para disputar as eleições novamente. E aí vale lembrar alguns detalhes importantes da atual resolução. Por exemplo, o nome indicado deve ser também aquele que vai ser utilizado na urna eletrônica. Ou seja, o nome que vai entrar no registro não é necessariamente o nome próprio do candidato, mas é um nome pelo qual ele deseja se identificar para o eleitor como um candidato. E deve ter no máximo 30 caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, ou seja, são 30 letras e dentre essas letras contaria também um espaço. Pode ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, ou seja, pode ser o primeiro nome, por exemplo, Kalel, pode ser o sobrenome, por exemplo, Guarati, pode ser o nome pelo qual ele é mais conhecido, por exemplo, o caso do candidato Lula, pode ser um apelido e pode ser também um nome abreviado. E aí, a única restrição que a resolução faz é que esse nome ele não seja vexaminoso, que não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. Porque dessa forma seria uma forma de atrair oportunisticamente, né, a atenção do eleitor para um nome esdrúxulo, né, e também causaria aí um transtorno, né, na hora da propaganda e tudo mais. A resolução ela também veda a composição do nome, o uso de qualquer siglas pertencentes a órgãos da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. Por exemplo, se um candidato se chamasse Paulo da USP, a USP é uma entidade pública estadual e não poderia ser utilizada essa referência à entidade. Por quê? Fazendo isso é como se ele se aproveitasse do nome da instituição e angariasse os votos das pessoas que, de certa forma, compõem ou se ligam de alguma forma à instituição, fizesse com que elas votassem nele de uma forma oportunística, né? Ou seja, se valendo de algo que é público para o interesse privado, que é ser eleito candidato. Então, isso não pode acontecer. Além disso, a numeração dos candidatos ela é sempre iniciada pelos algarismos do partido, assegurando-se aos partidos o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição antecedente
e os candidatos o direito de conservar os números do pleito anterior, desde que concorram para o mesmo cargo. Ou seja, os partidos vão ter sempre a mesma numeração e os candidatos, se eles estiverem concorrendo para o mesmo cargo da eleição anterior, é direito deles também conservar o mesmo número. Por quê? Alguns candidatos conseguem fazer às vezes jingles, às vezes se identificar com aquele número que foi atribuído para ele, e aí é um direito dele poder manter esse número. E também evita, né, no caso de um eleitor cativo, eleitor que já votou na eleição anterior para esse cargo, que ele saiba que o número é o mesmo, né? Seria uma confusão que causaria para o eleitor se você mudasse o número de uma campanha para outra. Além disso, os dois números iniciais da numeração do candidato vai ser sempre o número do partido. Isso facilita também para que se identifique a qual partido aquele candidato é filiado, podendo também facilitar na identificação das próprias ideias daquele candidato. Então é isso que a gente tinha para falar a respeito do registro de candidatura e alguns detalhes aí a respeito do nome e do número dos candidatos.